Olá, meus amigos, tudo bem? Luiz Leandro, seu Lasqueira FC. Vamos lá, hein? Papo de boteco, papo aqui entre amigos, vocês, eu e vocês. Boteco online, o base online, abriu a cerveja. Sinto com meus amigos aqui que são torcedores do Vitória, que eu conheço vários. Poderia citar nomes aqui, mas vamos lá. Não vou citar porque posso esquecer um e achar que eu estou desfazendo dele, já sabe como é que é, rolar ciúmes, então vamos falar aqui. Eu poderia aqui chegar aqui nesse exato momento, já que o jogo é Fluminense e Vitória, nessa quinta-feira, jogo no Maracanã, e mudar meu discurso que eu estava tendo há uns 4 ou 5 jogos atrás, até um pouco mais, tá? Desde o início do projeto Lasqueira FC. E em que sempre eu falava que antecedia os jogos do Fluminense o seguinte: o Fluminense hoje não é favorito contra nenhum time do futebol brasileiro da Série A. E vou manter a minha opinião. Sei que muitos torcedores do Fluminense, amigos meus, podem achar que eu estou errado. Pode me questionar, que é isso, Luiz? Pô, faço não, você tá maluco? E levar para outra seara dessa discussão. Mas não. Essa é uma opinião minha. E cada um tem opinião, não sou dono da razão. Mas eu continuo dizendo que hoje, nesse exato momento, o Fluminense não é favorito para ganhar do Vitória, não, no Maracanã. Por vários motivos. Pelos últimos jogos apresentados, dentro e fora de casa. Pela bagunça que está o time na organização, no campo. Pela falta de preparação física, que interfere na parte técnica e tática. E pelo fato também da demissão de Fernando Diniz, que é um dos fatores que eu mantenho essa minha opinião. Ah, mas você não queria sair de Fernando Diniz? O de 2024, sim. Se fosse Diniz, que mantesse a mesma média, mesma maneira de jogar de 2022 e 2023, eu queria por 10 anos. Mas esse 2024, eu não só eu, acho que muitos torcedores não tinha como defender a permanência dele. E a saída dele é dolorosa, porque é um treinador altamente vencedor no Fluminense, nos deu atualmente o maior título da história, que é a Libertadores 2023. Mas isso já passou. No dia 5 de novembro de 2023, já era um outro dia, e a final foi dia 4. O time parou no tempo, não correspondia em campo o que ele queria. E aí eu fico me pegando, quando eu vejo algumas redes sociais de alguns jogadores tricolores que estão sentindo a saída de Diniz, um sentimento até além do normal, porque não fizeram mais por onde manter o Diniz no cargo. Eu fiquei sabendo até que o Germancano foi o jogador que mais sentiu a saída de Diniz, entre outros também. Cano até isento dessa situação, porque o time nem estava jogando para ele, a bola nem estava chegando para ele. E aí, com todo esse sentimento dos jogadores, com a saída de Diniz, o time jogando mal, o que me credencia a achar que o Fluminense amanhã é favorito ganhar do Vitória? O Vitória já tem 9 pontos, já conseguiu alcançar um objetivo para sair da zona de rebaixamento. E ganhando o Fluminense amanhã, foge da zona de rebaixamento momentaneamente e coloca outro time lá. Passa o Corinthians, o Vasco, e joga para a zona de rebaixamento. Então é o seguinte, nesse exato momento, o jogo Fluminense e Vitória, o Fluminense não é favorito a vencer essa partida. Pela estatística ganha jogo, o Fluminense, pela estatística, tem mais vitórias jogando tanto dentro quanto fora de casa quanto Vitória. A estatística me diz o seguinte: jogo no Maracanã ou no Janeiro, o Fluminense tem mais vitória do que o Vitória. Jogando no Barradão ou na Fonte Nova, a época que o Vitória jogava na Fonte Nova, o Fluminense tem mais vitórias do que o Vitória. A estatística diz que o Fluminense vai sair vencedor, se fosse pela estatística. Mas o futebol jogado atualmente, a nossa realidade hoje, nossa, porque eu sou torcedor do Fluminense, estou sendo aqui neutro demais aqui, na minha opinião, nesse vídeo aqui. Não me credencia dizer que o Fluminense é favorito amanhã para ganhar do Vitória.
não joga o futebol consolidado, não está bem fisicamente. A saída de Diniz está pesando demais com o elenco está sentindo a saída de Diniz, e eu quero saber como é que está o fator motivação dessa equipe amanhã. A partir de amanhã é um outro estudo que eu vou fazer, como vai sair esse time treinado por Marcão. Marcão conhece esse time, Marcão tem mais ou menos a ideia em que ele pode fazer algo diferente que a gente estava fazendo, aproveitando algumas coisas boas, as boas práticas que Diniz deixou. Então, a esperança é que a partir de amanhã, no caso, a partir de quinta-feira, esse jogo, o Fluminense tem um pouquinho de mudança de atitude, até forma de jogar. Não vai ser jogo fácil, o Vitória deu uma melhorada, o Vitória vem praticamente todo completo contra o Fluminense, tem jogadores de qualidade, tem o Mateuzinho e tem o seu zagueiro também. O Vitória vai fazer o jogo dele para vencer o adversário direto na fuga da zona do rebaixamento. O Vitória nesse confronto joga mais tranquilo do que o Fluminense, porque a pressão toda, a atmosfera toda vai pressionar o Fluminense a vencer ou vencer ou vencer essa partida. E aí que está o problema. O time não consegue nem chegar ao gol do adversário. O time não consegue nem chutar no gol do adversário. E quando pega um adversário que na teoria, tecnicamente é inferior, mesmo ele saindo ganhando, ou está perdendo, ou está empatando. Se você pegar elenco por elenco, o elenco do Fluminense é muito superior ao do Vitória. Isso eu nem discuto aqui, questão de neutralidade na minha opinião. Se você pegar elenco por elenco, o elenco Fluminense é superior ao do Vitória. Mas hoje o futebol jogado, o Vitória joga um melhor futebol do que o Fluminense. Então esse aí é o grande perigo, achar que essa partida pode ser fácil, porque é Vitória, é uma partida para a gente se reabilitar, o momento é agora, no Maracanã, não. É jogo como se fosse jogo de Libertadores, difícil. 1-0 amanhã para o Fluminense é goleada. E o Vitória vai fazer o jogo dele também para ganhar, porque ele sabe que se ele ganhar do Fluminense, ele já abre 6 pontos do Fluminense e já sai da zona do rebaixamento, que é importante, é o futebol, ele vai jogar para isso. O Vitória não pode jogar também se defendendo o tempo todo, porque pode ter uma pressão maior, e aí uma hora dessa pressão, o Fluminense conseguir fazer o gol e tentar reagir pode ser tarde. Então é um jogo que eu acho, nesse exato momento, pela tranquilidade do momento, o Vitória pode surpreender o Fluminense nessa partida, jogando no Maracanã, jogando em cima dos erros do Fluminense que está tendo nesse momento, na questão não só no erro do campo taticamente, também fisicamente e também mentalmente. Se o Vitória fazer um jogo inteligente, ele ganha do Fluminense. E por que não? O Atlético Goiás foi ganho do Fluminense. O mesmo Atlético Goiás que deu 2-0 no Vitória, lá no Barradão. Então é o seguinte, o torcedor tricolor não acha que o jogo vai ser fácil, porque não vai ser. Nenhum jogo do Fluminense daqui até o final do Campeonato Brasileiro vai ser fácil. O Fluminense está com 6 pontos. Uma vitória só não basta para sair da zona de rebaixamento. No mínimo 2. E se tiver esse trilho para sair da zona de rebaixamento, tem que ser a partir de quinta-feira contra o Vitória. Em contrapartida, o Vitória também está nessa luta também. Ele é o primeiro a sair da zona de rebaixamento. Ele venceu na partida, 17º com 9 pontos. Ele venceu no Fluminense, ele manteve o Fluminense último com 6 e abre 6 pontos do Fluminense. Então é um jogo difícil. O Fluminense vai ter mudanças interessantes. Terence entra até então, parece que Terence será titular, fazer a trinca da frente ou jogar um 4-4-2. Vou ter que ver como é que vai estar o Fluminense no início da partida. Então, o Fluminense vai entrar com Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Thiago Santos e Marcelo. Meio de campo com Martinelli, Gabriel Pires e Ganso, Terence, Cano e Keno. Eu acredito que essa formação não é um 4-4-3, 4-3-3, e sim um 4-4-2. Eu acho que o Marcão vai povoar mais o meio de campo e deixar Keno e Cano na frente no 4-4-2. Pode ser interessante essa formação? Pode ser interessante, sim. Agora, o que está impregnado 2 anos e meio
no Fluminense é o toque de bola, que não é ruim, mas o toque de bola tem que ser para frente. E aí vamos ver como é que esses jogadores vão se comportar no comando de Marcão. O Vitória joga mais ou menos parecido com o Fluminense. Ele pode jogar no 4-3-3 ou no 4-4-2. Presta atenção muito no jogador Mateuzinho e nas laterais, que ele chega com muita força também. O meio de campo do Vitória também é um meio de campo muito pegador, certo? Eu acho o meio de campo com pouca qualidade técnica, é um meio de campo mais pegador. E entre os meio de campos aí, você percebe que o elenco do Fluminense é melhor que o do Vitória. Agora vamos ver como vai se comportar os dois times. Talvez quem tiver mais vontade vença o jogo. E quem tem mais qualidade tem que se sobressair com a vontade de ganhar a partida. Hoje que está melhor psicologicamente no brasileiro é o Vitória. Vitória consegue fazer partidas melhores que o Fluminense. Ele veio de 2 vitórias contra o Bragantino, ele saiu ganhando e tomou a virada e fez um jogo de igual para igual. Então Vitória hoje joga um futebol melhor que o Fluminense. Para mim não seria surpresa se o Vitória vencesse amanhã a partida no Maracanã. Infelizmente eu tenho que falar essa verdade. Para eu falar do Fluminense positivamente, eu tenho que ver a partir de amanhã como é que esse elenco vai se comportar. Porque os últimos jogos não me credencia a dizer aqui que o Fluminense é favorito. Então, saudações, um abraço a todos e até lá.